Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 12, Entusiasmo assentado na razão cósmica. O planejamento dos adventos do Cristo Pai tem como modelo arauto o Divino Mestre Jesus, razão pela qual todos os segmentos religiosos do planeta Terra tendem a convergir ao Cristo, tendo Jesus como referencial humano, independentemente dos que representaram o Cristo em todas as épocas. Será centralizado em Jesus por ter sido ele quem melhor expressou e viveu a vontade do Cristo planetário. É bom relembrar que os demais representantes estão unidos ao Nazareno Mestre, formando a corte celeste, condutora do Cristo Advento, de nome Sagradas Fileiras. Todos a serviço da unicidade, o Cristo. O adventista, sentindo-se respaldado pelo mais sublime cortejo de espíritos ascensionados de que se tem notícia na Terra, naturalmente imbuir-se-á da certeza de que o aprendizado e o recrudescimento dos adventos, fundamentados no sagrado planejamento, não comportam desânimo, enfraquecimento, desestímulo, deteriorização de ideias, infidelidade ou desconhecimento da fé, nem incapacidade para superar os cotidianos óbices. O adventista deve ser forte e sentir-se capaz para representar os céus. Convicto de sua inserção no sacratíssimo livro dos adventos, o entusiasmo brota tal qual o cogumelo após a borrasca. Se tal entusiasmo está assentado em razão cósmica, o adventista, muito mais que um arauto das coisas do Pai, tornar-se-á uno com ele, o Nazareno Mestre. Dele, do Mestre Luz, perfeita voz e sua imperceptível expansão em termos físicos. O humano consciente de seu papel na engrenagem do planejamento cósmico voltado para a Terra, vislumbrando a imensidão do universo de Deus e estando a serviço do Pai na Terra, descobrirá que tem uma razão cósmica para estar temporariamente encarnado neste planeta. Absorvido por esse entusiasmo crístico, pautará a vida seguindo Jesus, o modelo máximo e arauto da divindade. Deixará de ser um homem velho e passará a ser um homem novo, modelador de consciências. O homem, motivado por emoções superiores, vivenciará o que propôs o manso Jesus quando proferiu, segundo mensagem das Sagradas Fileiras. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, reconhecendo que, em nenhum momento de sua curtíssima estada na terra, o sublime Mestre ergueu suas divinas e abençoadas mãos para punir, açoitar, amesquinhar, amaldiçoar em gestos ou impor sua humana força ou autoridade. As atitudes abruptas, intempestivas, mal concatenadas ou insensatas jamais fizeram parte do elenco de medidas espontâneas por ele tomadas, em razão dos ditames críticos que aqui deixou com magnitude e dignidade. Por isso, é sempre bom relembrar que os seres superiores não se utilizam do escudo para se defender e muito menos da espada para atacar. Portanto, vamos tentar vivenciar os ensinamentos propostos por Jesus para não perdermos o entusiasmo devido ao sentimento de culpa. Com a vivência semelhante à pregação, afirmam as Sagradas Fileiras: a palavra adventista chegará a outros redutos, quiçá a outras plagas, e mais surgirão meigamente os afinizados, adeptos e devocionais, sejam do plano terra ou do plano fluídico, em busca da fraternidade que do adventista emana, da renovação que conscientemente propôs, da amorização que sua assertiva invoca, da natureza humana e universal que conclama em respeito ao Pai, da sublimada compreensão que sua evolução interioriza, incorporação transcendente, da bendita irmanação que preceitua o Mestre e da inusitada santificação a qual nos conduz o radioso Francis. Para o adventista cônscio de seu papel, não há necessidade de acontecimentos retumbantes para convencer ou atrair adeptos. O que contará será sua convicção, sua ética, transparência de vidas, ações dignificantes, entusiasmo, motivação e sua alegria para representar o Nazareno Mestre. Lembremo-nos de que, outrora, ele falou corajosamente aos gentios em nome do Cristo Pai, que também não lhe era permitido vê-lo nem escutá-lo,
mas simplesmente senti-lo. Assim, o adventista convicto deve ter a mesma postura. Somos o que pensamos, o que amamos, o que aspiramos a ser. Vislumbremos, então, em supremo êxtase, a presença do Nazareno Mestre, o Cordeiro de Deus, envolto em inesgotável luminosidade, e nos deixemos tomar por sublime e incontida emoção. Entre aleluias e glórias proferidas pelo cortejo dos que integram as sagradas fileiras, alimentemos em nossa mente o quadro que se perpetuará no esplendor da divina pompa, o entusiasmo assentado na razão cósmica, por estarmos a serviço do arauto da divindade aqui na Terra, o meigo Jesus. Em tal estado d'alma, principalmente o condutor como religioso, ou melhor, como sentinela e divulgador das verdades eternas, há de proferir a palavra do Pai de maneira firme, consciente, objetiva, perseverante, caridosa e por si só suficiente à imantação e despertamento de tantos quantos queiram ouvir-lhe e seguir-lhe no mesmo ideal crístico. Ao reativarmos a nossa memória subjetiva, reportemo-nos aos primórdios do cristianismo puro, quando o verdadeiro cristão pregava os ditames dele, do amado Mestre, legados à humanidade, em nome do Cristo, Senhor nosso irmão maior. É também proposta dos adventos crísticos acelerar o mecanismo detonador do espírito humano no sentido de, mesmo estando mergulhado no plano restrito da forma, ele manter acesa sua chama interior e não se esquecer de que está sob os auspícios do Nazareno Mestre, na condição de seu porta-voz para a renovação do cristianismo. Assim, se os representantes do Cristo Pai e seus seguidores não sentirem entusiasmo assentado na razão cósmica, ou seja, se os pensamentos incentivadores citados nesses apontamentos não forem suficientes, uma vez mais vislumbremos a presença do Mestre da Galileia entre nós, majestosa, dignificante, pela corte e indescritível luz que o circunda e que dele verdadeiramente emana em imensurável abrangência. Nessa introspecção, banhados pela luz dele, reatemos todos os nossos elos e sustentemos para todo sempre o eterno ditado de eterna luz. É como se o Mestre amado depositasse todos os seus mais profundos e gloriosos ideais, os dos adventos do Cristo Pai, em nossas mãos. Artífices da renovação, guardiões da divindade, avante. Percebe-se com nitidez que os adventos crísticos vão ativando a consciência do homem a fim de torná-lo entusiasta, motivado, vibrante e com abertura para sentir e interpretar a finalidade das existências no exercício permanente do conhecer para se libertar e do evoluir para ascensionar e transcender. Dessa forma, não se concebe um convicto porta-voz dos ensinamentos dos céus sem o humor das almas plenas, considerando que, na vivência, o portador do entusiasmo, assentado na razão cósmica, já se livrou dos óbices corriqueiros puramente humanos, porque despertou a sua potencialidade divina e a transformou em trabalho útil. Quem vive motivado pela transcendência, conhecedor que todo ser é essencialmente amor, naturalmente mantém-se em estado de harmonia interior, o que lhe permite verbalizar sobre o sagrado e, com seu magnetismo, acionar consciência e desbloqueá-la dos distúrbios emocionais causados pelo mau humor. Uma vez que os apáticos, sem entusiasmo para vencer os limites da imanência rumo a transcendências, são caracterizados por mau humor, semblante carregados, etc. Nos antecipemos no tempo e vislumbremos como será a civilização do terceiro milênio. Indubitavelmente, será formada pelos mais experientes de Deus, com maturidade emocional psíquica de mentalidade universalista. Daqueles mais dinâmicos, mais operantes, mais solidários e envolvidos com o dia a dia do conjunto planetário, vendo em tudo o todo. Nas criaturas, o Criador, com aspirações ao divino assentadas na razão cósmica. Observada a essência doutrinária dos adventos crísticos, nota-se que ela é dirigida àqueles que têm possibilidade de mudanças substanciais,
atendendo à graduação que os orientadores espirituais do planeta esperam que se adquira para a consolidação da civilização do terceiro milênio, da qual farão parte apenas os mais gabaritados. Mesmo sabendo que os menos conscientes do eterno vir a ser não farão parte desta aurora, procuramos, com estes apontamentos, acionar a força interior de todos, na tentativa de lhes abrir a percepção para serem impressos novos valores, novos ensinamentos, novas aspirações e, com isso, eliminar os conflitos íntimos, os transtornos neuróticos, a consciência de culpa. Simultaneamente, acionar-lhes a coragem para lutar contra a sua própria inferioridade moral, fortalecer-lhes o caráter para pautar a vida com retidão e perseverar para vencer os desafios da existência. Não terão condições para verdadeiramente representar o Pai com entusiasmo assentado na razão cósmica, os aturdidos, devido às dificuldades existenciais, portando-se como se existissem falhas na lei de Deus. Também os que vivem de aparência, imbuído com as conquistas externas em primeiro lugar e de maneira proposital, postergando para a eternidade o que lhes é primordial agora: desenvolver as suas críticas potencialidades latentes. Paulatinamente, a espiritualidade vai tentando conduzir o adventista às experiências iluminativas, a fim de que ele possa restabelecer o seu crescimento interior, a sua autoestima. Desfazer o pessimismo, ativar a disposição à busca do novo para sair da rotina estagnante, do ócio conflitante, da enferma e degenerativa preguiça mental. Considerando que o homem psicologicamente desarmonizado pode desvirtuar-se do objetivo da encarnação, valorizar a outrem e desconhecer o seu próprio valor, se atentar para o que lhe está sendo proposto, manter-se-á em alerta, aproveitando cada instante da vida para conhecer os ensinamentos transcendentais e se libertar. Com isso, não haverá espaço vazio na mente para ser preenchido com a censura à vida alheia, com acusações desprovidas do verídicos, com pensamentos inquietantes. Dessa forma, estará reprogramando a mente para recompor os seus valores morais, a confiança no Senhor da vida, o entusiasmo assentado na razão cósmica para ser um vitorioso.